A negociação é quando você vai falar de valores. E olha para mim, você tem que falar de valores de forma segura. Alguns vendedores, quando vão falar de valor, baixam o tom da voz. R$ 29,90. A adesão é quanto? Se você acha cara a adesão, se você sente... Olha, em vendas, todos os sentidos são sentidos. Então, se você sente medo, seu cliente vai sentir medo, seu associado vai sentir medo. Se você está inseguro, seu associado vai ficar inseguro. E ninguém compra inseguro. A compra é um momento de segurança. Então você precisa falar com o valor com naturalidade. Se você acha caro, você precisa trabalhar, peça ajuda ao seu líder, a mim, para você ver, estude a concorrência, para você ver que não é caro, que os nossos benefícios são fantásticos. Caro é andar desprotegido. Mais caro ainda é proteger seu carro na associação errada, na empresa errada. Que no dia que você for precisar, você vai ter raiva, que vai preferir morrer do que seguir naquele atendimento. Isso é caro. Isso é caro. Então, você precisa falar o preço com naturalidade, pô. Beleza? Com naturalidade. Você precisa falar o preço com naturalidade, com segurança e sem vergonha. Olha, a mensalidade é essa, no Class, no Privilégio, e a adesão é tanto. E aí, vamos fazer a vistoria? Você tem que chamar a venda. Eu vou falar mais, tá? Eu vou dar um foco em cada etapa dessa. Mas, ó, você tem que chamar a venda. Você tem que falar. Vamos fazer a vistoria? Vamos agendar a vistoria? O que é que está faltando para agendarmos a vistoria? Fica melhor para o senhor se nós fizermos aqui agora, se a pessoa for um atendimento por telefone. O senhor prefere que eu vá até o senhor ou o senhor prefere o senhor mesmo fazer a vistoria e eu já valido daqui? A ABN tem essa facilidade. Depois que você chama a venda, você faz silêncio. Quem falar primeiro perde. E que massa isso. Eu vou focar mais, mas assim, depois do momento do fechamento, que você explorou a dor, apresentou a solução, falou dos diferenciais, falou do valor, aí você chama o fechamento. Vamos fazer a vistoria. Você já pode pegar o regulamento e puxar o nome da pessoa. Você não pergunta, o senhor vai querer? Você tem que evitar perguntas que tenham um viés negativo. Você tem que dar perguntas que a resposta seja sempre positiva. O senhor prefere de 2 ou de 4 horas? É uma pergunta positiva. Agora, o senhor vai agendar comigo para a gente fazer a vistoria? É uma pergunta que ele pode dizer sim e não. Então é uma pergunta ruim. Uma pergunta boa é a pergunta que só o sim é possível. O senhor prefere que sua vistoria seja de 2 horas, de 4 horas, ou que ela seja online, onde o senhor mesmo faz e aí é um pouco mais rápido? E depois que você faz a pergunta da venda, a pergunta do fechamento, você faz silêncio. Eu já vendi um monte de coisa. Já vendi livros, já vendi catraca eletrônica, já vendi relógio de ponto, já vendi produto de limpeza. E eu sempre usei essa estratégia. Nem sempre, né? Porque eu nem sempre soube. Mas depois que eu estudei e aprendi, eu sempre usei. E eu usei muito quando eu vendia livros. Já vendi livros porta a porta. Alguns sabem. Depois eu conto essa história para quem não sabe. Mas olha, depois que aí eu explorava a dor, eram livros de saúde. Falava sobre câncer, sobre um monte de coisa. Era fantástico. Já vendi livro para o analfabeto, para... Olha, pense. Porque o neto sabe ler, né? Então presta atenção. Quando você explora a dor, você deixa claro a dor, é como um médico que está limpando a ferida, com inteligência, sem exagerar. Você pergunta para a pessoa, para você é importante andar protegido? Por que é importante andar protegido? Quem faz pergunta é a autoridade, pô. Tenha isso na sua cabeça. Depois que você explora a dor, faz a apresentação, faz a negociação, fala de valores com confiança e tranquilidade, sem se baixar demais para falar do preço, com firmeza. Aí você chama o fechamento. Depois que você chama o fechamento, que é uma pergunta positiva,
Posso fazer sua vistoria? Uma pergunta. Se você estiver na frente do associado e apresentar para ele a proposta, uma pergunta muito boa que você vai poder fazer, usa essa, até que você encontre o melhor. Para o senhor, qual foi o que fez mais sentido? O Class ou o privilégio? Qual o plano o senhor gostou mais, o Class ou o privilégio? Não tem resposta negativa. Mesmo que ele não vá fechar, ele vai ter que dizer qual plano ele mais gostou. O sim da venda é o sim maior, que é quando tira o dinheiro do bolso. Antes desse sim maior, você tem que conseguir sim menores. Ei, o senhor achou muito massa ter carro reserva sem ter opcional? Sim, eu achei. O que é que o senhor achou dessa apresentação? Ficou claro para o senhor? Eu expliquei legal os benefícios? Porque o senhor sabe que é importante nesse momento o especialista em produção de vídeo. Por isso eu não sou um consultor normal, eu sou um especialista. Então o senhor está se sentindo confiante? Se o senhor tivesse que fechar com alguém hoje, uma proteção para o seu carro, o senhor fecharia comigo? Qual que é o plano? Qual o plano o senhor gostou mais? O Class ou o privilégio? O Class já é bem completo, só que o privilégio tem uma extensão maior. Qual que fez mais sentido para o senhor? Qual o senhor gostou mais? Gostei mais do privilégio. Digo, legal. Você já pega o seu regulamento? Ou já abre o seu aplicativo? E já diz assim, qual que é o seu nome completo? E já começa a fazer o cadastro do cara. Oxe, tu já vai fazer o cadastro? É claro, o senhor vai ficar desprotegido? Confiança. E depois que você fala a apresentação, fala o preço, antes de você puxar o seu celular para começar a fazer o cadastro, você não pergunta, vamos fazer o seu cadastro? Não. Você apresenta, faz perguntas positivas, pergunta qual plano ele gostou mais. Qual o seu nome completo? É bem cara de pau mesmo. Se ele não quiser, ele vai ter que dizer, ele vai ter que te interromper. Não, calma, mas é porque minha proteção ainda está em vigência. Ah, entendi. Vai até que dia? E você tenta encontrar uma solução. Talvez você dê um prazo na adesão, ou você espere e anota, follow-up. Então daqui a 15 dias eu vou ligar para o senhor, eu vou conseguir uma condição especial, mas o senhor precisa estar protegido na BN. Olha, com esse posicionamento, com essa confiança, você vai alcançar grandes resultados financeiros. Grandes resultados financeiros. As pessoas gostam de ser atendidas por pessoas inteligentes, capazes, confiantes. Você vai começar devagarzinho. Só que o que eu quero e o que eu estou arrodeando para te dizer é o seguinte. Depois que você disser o preço e antes de pegar o celular para fazer o fechamento, mesmo assim, o cadastro, no Class é 150, no privilégio é 190. E a adesão em ambos é de R$300. Fantástico, não? Você disse o preço e você faz Qual que foi o plano que o senhor mais gostou? Olha, geralmente, depois de dizer o preço, tem que ter um silêncio. O ideal é que o associado te pergunte o preço. Se você fizer uma apresentação massa, ele vai dizer quanto custa e quanto é que tá. O ideal é que ele te pergunte o preço. Isso significa dizer que ele está engajado na conversa. Então você vai apresentando até ele te perguntar. Se ele não te perguntar, você fala. No Class é tanto e no privilégio é tanto. Beleza? Você já faz uma apresentação. Apresentações curtas e assertivas convertem mais do que apresentações demoradas. Então você apresenta, olha, quando eu estou vendendo o plano, eu falo para a pessoa, eu exploro a dor, e eu falo, na BN nós temos 2 planos, o Class e o privilégio, os 2 são fantásticos. E a minha apresentação é comparar os 2 planos. O reboque nesse assim, nesse assado. O terceiro nesse assim, nesse assado. O carro reserva nesse assim, nesse assado. A BN é a única que tem... Aí eu foco no departamento de sinistro e no diferencial dos pequenos reparos. E qual foi o plano que o senhor mais gostou? No Class? Sim, qual foi o plano que o senhor mais gostou? Boa pergunta. Aí ele vai dizer, não, esse Class aí já tá bom. Não, o privilégio, eu sempre gosto de plano completo. Eu sempre gosto de tudo do bom e do melhor. Aí, provavelmente nessa hora ele vai perguntar o preço. Se não perguntar, você diz. No Class é tanto, no privilégio é tanto e a adesão é R$300.
Aí você faz um silêncio de novo. Nada de muita afobação para vender. Esse silêncio, quem falar primeiro perde. O vendedor afobado que diz, e aí, vamos fechar? Perdeu a venda. Quem falar primeiro perde depois do preço. Quanto é? 140 no plano Class, 190 no plano Privilégio. E R$300 a adesão, que é o primeiro mês, a taxa de cadastro e tudo mais. Fantástico, não é? O que é que o senhor achou? E aí, vamos fechar? Não, nesse momento você dá um pequeno espaço de tempo. Experimenta isso.